A história de José do Egito é uma prefiguração da história de Jesus. Ele era o preferido de seu pai, aquele que Jacó mais amava, porque era filho de Raquel, sua esposa predileta. E por isso os outros irmãos têm inveja dele e procuram matá-lo. A história de José, de certo modo, é uma repetição da história de Caim e Abel, daquele fratricídio que acontece logo no começo da Bíblia, após a queda. É uma das consequências do pecado original, a inveja de um irmão para com o outro, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Então também os irmãos de Jacó, os irmãos de José, os filhos de Jacó, querem a morte do seu irmão por inveja. E também será por inveja que os sumos sacerdotes entregarão Jesus. Os evangelhos dizem que Pilatos sabia que eles o tinham entregado por inveja. No entanto, Judá convence os outros irmãos a não sujarem as suas mãos. Já quando Deus tinha chamado Abraão, foi prometido que o cetro de comando seria dado a Judá. E aqui ele é o que convence os irmãos a não matarem o irmão José. De Judá virá o Messias, virá o Salvador. Então, José é vendido como escravo e depois nós sabemos que esse fato será a salvação para Jacó e seus filhos, porque quando vem a fome, eles serão recebidos no Egito por José, que se tornará o administrador, que se tornará o primeiro-ministro do faraó. De modo que aqui nós vemos aquele princípio de que de todo mal Deus tira um bem. Nós que estamos caminhando para a Páscoa, neste tempo da Quaresma, neste tempo de mortificação, nos preparando para celebrar aquele mistério, o mistério pascal de Cristo, que da morte de Cristo nos vem a vida. Também isso se realiza na vida de Jacó, ou seja, aquele ato de crueldade dos irmãos de José acaba se tornando fonte de vida para eles. Também da morte de Cristo nos vem a vida, nos vem a salvação. E na nossa própria vida, nós vemos muitas vezes como Deus, de situações que nós não desejamos, de situações de sofrimento, Deus tira o bem, Deus tira novas chances, novas oportunidades para nós. No Evangelho nós temos essa parábola dos vinhateiros homicidas, que é um resumo da história da salvação, do amor de Deus por nós
não correspondido. Aquele dono da vinha tinha construído, plantado uma vinha, colocado cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. E já no profeta Isaías, no Antigo Testamento, a vinha aparecia como uma imagem do povo de Deus. Ou seja, Deus nos amou e nós não o amamos. Como nós ouvimos na Sexta-feira Santa, os lamentos do Senhor. O que mais eu podia ter feito e não fiz? E também aqui, o filho, o herdeiro, é assassinado. Primeiro, aqueles que são enviados, os profetas, depois o próprio filho. O amor de Deus não é correspondido. Como dizia São Francisco de Assis, o amor não é amado. Apesar de tudo aquilo que Deus fez, ele não é correspondido. E então, a vinha será entregue a outros. Então vem o novo povo, a igreja dos pagãos, o novo povo de Deus, que somos nós. Mas também nós podemos não corresponder a esse amor. Então peçamos neste tempo da Quaresma a Jesus que, com atos de amor que nós praticamos, com a penitência, com a oração, com a caridade, nós aprendamos a corresponder ao seu amor por uma vida santa e que das situações de contrariedade, das adversidades, o Senhor nos ajude a obter a salvação, a tirar proveito de tudo aquilo que nos acontece para a nossa santificação. Amém.